Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Bom dia, a imensa torcida cruz-maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruz-maltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Primeiramente, vamos falar aqui muito rapidamente, novamente de Flávio Dias. Flávio Dias, ontem, no seu canal, diz que ele e a gestão passada de Jorge Salgado e Carlos Alberto Osório, envolvido numa lava-jato, cada cascudo político, foram enganados pela 777. Veja aí. A venda para 777 foi um erro, claro que foi. Mas foi um erro de muita gente que de alguma forma também se viu ludibriada por uma avaliação criteriosa, por uma due diligence, uma diligência. Quando você pega todos os dados das empresas que vão fazer a fusão e você converge, e você estuda. As maiores auditorias, as melhores empresas, os maiores escritórios de fusões foram contratados para esse serviço. E deixaram passar uma empresa como a 777 totalmente errada. Ou pelo menos até agora, com muitos indícios de erros. Porque os caras ainda não foram punidos. Ainda não houve sentença. Mas eles estão com muito problema na justiça. Então quem deixa passar é porque não fez um trabalho bom. Não fez um trabalho bom. E aí eu vejo as pessoas criticarem o ex-presidente Jorge Salgado. Eu não tenho nada contra o ex-presidente Jorge Salgado. Muito pelo contrário. Sempre me tratou com muita educação e lisura. O convido sempre para vir ao canal agora para falar sobre esse tema. Porque a nossa linha, vocês conhecem isso, é que quem foi não terá espaço mais. Está na gestão? Ok. Não está só se tiver um assunto fora do comum. Fiz um convite a Jorge Salgado, fiz um convite a Roberto Estrada, fiz um convite a Carlos Roberto Osório, a quem elogiei sim aqui no canal várias vezes, como uma pessoa que botava a cara a tapa, como uma pessoa que brigou com o Vasco pela questão do Maracanã, contra Flamengo e Fluminense, que foi quem pensou a proposta para Brusque e para Santos, que por conta de muito esquema por trás não foi certo, acabou não dando certo. Era quem brigava no Palácio do Planalto, era quem ia ao governador, é quem mexia os pauzinhos. Então, me parecia sempre uma pessoa muito disposta a ajudar, uma pessoa sempre muito pronta a ajudar o Vasco. Por isso, o elogio àquele momento. Agora, ele vinha a público e vendia o pacote 777? Sim, vendia. Porque algo foi passado para ele que ele acreditou. E ele caiu no conto da carochinha, com certeza. Muito talvez influenciado por aqueles experts, aqueles de expertise da KPMG. Vou citar o nome de uma pessoa que é pouco falada, o Adriano Mendes, ex-vice-presidente. Inclusive, o Bruno Maia ontem nos marcou no X, falando sobre isso. Por que não convidar? E eu acredito que tenha sido referência a ele, porque foi quem indicou
auditoria. É muita cara de pau, né, seu Flávio Dias? Você que é jornalista, você que é formado em jornalismo, você que tinha que ter o seu trabalho de investigar, né, tudo o que acontece dentro da parte jornalística, investigar. Você não investigou quem era a 777? Você não viu aqui os canais de torcedores raízes, como o meu, do Careca Vascaíno, do Vascaíno do Cerrado, que investigaram e viram que era 777, que era Josh Wander, que eles faziam, que o Josh Wander foi lá preso em Miami? Você não viu isso? Aqui não tem palhaço, aqui não tem babaca, aqui não tem idiota. Agora você vem me dizer, né, que todos vocês, canais passadores de pano e políticos cascudos e safados dentro da política brasileira, não sabiam disso? Ainda mais político safado, né? Um cara envolvido na Lava Jato. E aí? Junto com um ex-traficante de drogas, olha que combinação. E vocês foram enganados? Muita sacanagem você falar isso com a gente. É muita sacanagem você falar isso com o torcedor do Vasco. E é por isso que a gente vai complementar o vídeo aqui, mostrar o que a gente falou aqui há um ano atrás, no canal Russo Vascaíno, junto com o grande jornalista esportivo Josa Novaes. Nesse dia, há um ano atrás, a gente estava falando sobre a 777 Partners e Jorge Salgado e Carlos Osório. A gente lá atrás falou tudo o que está acontecendo hoje. Além, né, do presidente que ia entrar, se visse esses contratos, expulsar a 777 dentro do clube. Lá atrás, há um ano, a gente já estava avisando essa putaria da sacanagem que está sendo feito hoje. Gente, é isso. A diferença é essa. Aqui é um canal de torcedor raiz, que ama o Vasco da Gama. Diferente de um canal de um jornalista, né? Ainda mais amiguinhos de Carlos Osório e Jorge Salgado. A diferença está aí. Aonde você vai querer ouvir uma notícia verdadeira do Vasco da Gama. No canal raiz, no canal de torcedor do Vasco, ou de um jornalista aí, amiguinho desses cidadãos que destruíram o Vasco. Veja aí e veja qual é a diferença. Há um ano atrás, a gente até previu tudo o que aconteceu e também a saída dessa empresa vagabunda dentro do Vasco. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, Clube de Regatas de Vasco da Gama. Uma ótima manhã de quarta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Veja quem é verdadeiro, quem é autêntico, quem tem um canal que fala sempre a verdade a você. Tire suas conclusões. Ô, Josa, eu vou te falar uma situação que você vê aqui no chat, muita gente está te elogiando, né? Gosta de você, e muita gente curte meu trabalho, os vascaínos, os 19.200 inscritos que tem aqui no canal. Eu poderia ter 500, só que eu não me vendi a essa merda que está aí, com muitos se venderam, tu entendeu? Então, o meu canal hoje poderia ter 500 se eu quisesse. Só que eu prefiro ter meus 19.200 falando a verdade ao vascaíno. Porque isso aqui é amor de Vasco. É amor que meu pai me passou, meu saudoso pai. E o que eu vi de Vasco da Gama, o que eu vivi, é um clube gigantesco. E eu paro nas ruas e você analisar o que está acontecendo hoje, você vai ficar agora abismado. Eu sou parado nas ruas e muita gente gosta de mim, é meu fã, pô, tira foto comigo, e quando eu vou falar com o cara, sabe qual é o time do cara? Adivinha? Flamengo? Flamengo. E o cara me para e fala o seguinte, irmão, parabéns pelo teu trabalho, parabéns por você estar falando a verdade, não só o torcedor vascaíno, como nós que estamos sentindo o que estão fazendo com o Vasco da Gama. E o pior, tem vascaínos que não gostam do meu canal. Tu tem noção das coisas que acontecem dentro do Vasco? A polarização do clube.
O Vasco se dividiu também na torcida. Hoje eu acredito que a torcida agora está vendo da putaria que estou fazendo. Muita gente hoje, meu canal tem crescido muito agora aqui, porque eu trouxe a verdade ao vascaíno do que está acontecendo agora. Desde as eleições de 2020, quando meu canal surgiu, foi no dia 28 de novembro de 2020, hoje tem crescido muito devido ao que está acontecendo dentro do Vasco hoje, que é uma merda, que eu fico triste. Porque eu quero ver, ô Josa, meu canal com títulos, com o Vasco ganhando, como eu vi o tricampeonato no Maracanã, com Edmundo, com Evaí, aquele timaço. Eu tive privilégio, ô Josa, aqui, graças a Deus, um canal humilde, um canal raiz, aonde eu tenho amizade hoje com o Mauro Galvão, já fiz live com o Antônio Lopes, já fiz live com a Cássio, sou amigo de algumas pessoas políticas do Vasco, o Sérgio Frias, o Levenciano. Hoje, os candidatos a presidente, os 5, o meu canal, entrevistei todos eles, fiz uma roda com os candidatos, né? Fiz com os 5 candidatos, e hoje eu me sinto que eu represento esses 19.200. Acredito que o meu canal ainda vai crescer mais. Por isso que eu quero trazer alguns jornalistas aqui para realmente mostrar o que está acontecendo, porque muita gente não sabe dessa sacanagem que fizeram com o Vasco. A sacanagem não só foi agora na AGF, foi lá nas eleições. E quem sofre é o vascaíno. E você vê pessoas de times rivais te reverenciando por estar defendendo uma instituição e estando numa luta tão difícil e tão árdua, José. Uma coisa que eu te confesso é o seguinte, né? Durante esse tempo inteiro, eu não conheci, há pouco tempo eu conheço o seu canal, há pouco tempo, bem antes de você entrar em contato comigo, mas eu já conhecia, mas não há muito tempo. O que eu via, na verdade, era pouca crítica ao que estava acontecendo. Eu ficava completamente assustado, porque as pessoas não falam nada, por que as pessoas não questionam, né? Desde do começo aí da SAF, né? Você não via uma crítica. Geralmente, quando a SAF chega, a tendência é que tenha mesmo um apoio, as pessoas têm uma expectativa grande de que vai dar certo, até em virtude de viver uma situação muito negativa. Só que, veja, eu posso ser jornalista, eu posso não ser jornalista, mas se eu tenho um canal no YouTube ligado a uma torcida, eu estou fazendo um trabalho jornalístico. E eu tenho que ter ali uma pegada objetiva de levar a informação e análise crítica para o meu torcedor, né? Então, não pode, não deve, né? Assim, claro que você pode perfeitamente ficar do lado, elogiar uma gestão quando ela merecer. Há momentos em que ela possa merecer. E aí, tudo bem, pode ficar do lado. Agora, não dá para ser passaplanista para vários processos negativos que estão acontecendo. E eu não via muito essas críticas, eu ficava um pouco assustado. Tal. Eu, inclusive, no começo do meu canal, eu tenho um canal hoje, não é muito grande, tal, tem 112 mil inscritos agora, está chegando agora. Acho que hoje chega. Mas, assim, no começo do meu canal, uns 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, tinha muito vascaíno lá. Muito. E a torcida do Vasco hoje é uma torcida muito pequena lá no meu canal. Eu tenho muitos torcedores de Botafogo, Flamengo, tem torcedores de São Paulo muito, do Palmeiras, de alguns times, Fortaleza, tem Atlético Mineiro, enfim, tem torcedores aí de vários times. Do Santos, não tem. Não, quase não tem torcedor, né, lá no meu canal como apoiador, e também do Vasco da Gama. Por que isso? Coincidentemente, são as 2 gestões em que eu mais... A do Corinthians também, tem poucos, que eu mais critico, que eu mais bato, tal. Por quê? Porque o meu papel não é ficar passando pano ou puxando um saco. O meu papel é apontar o que está errado, o que eu julgo que está errado, o que objetivamente está errado, para que os torcedores entendam. Porque se a massa torcedora tivesse um profundo entendimento do que era a 777 quando ela chegou, né, provavelmente essa massa torcedora poderia até ajudar a evitar a entrega do Vasco para esse bando de salaforário, né? Só que o que acontece? Naquele momento, quem podia fazer esse trabalho, de repente se calou, assim como também a mídia tradicional. Eu não vi, na ocasião, nenhuma reportagem de uma ESPN, de um Sport TV e tal, falando sobre o que era a CBCB, sabe? E como eles falharam nos outros clubes. Eu não vi nenhuma. E eu fiquei esperando, e não tinha. Era só elogio, era só empolgação, né? E nada de concreto acontecendo. Naquele momento, várias coisas que foram ditas aí, de absurdas pelos representantes da 777, mas eu sempre lembro daquele negócio do orçamento, né? De que o orçamento vai ser... Porque aquilo foi tão absurdo, foi tão inverossímil, tão mentiroso,
Estelionato. Veja, exatamente. Porque, veja, quando você estuda um pouquinho o que é a SAF, o processo de SAF, a chegada da SAF, pelo perfil do Vasco da Gama, de ser uma equipe que estava chegando, a primeira, a elite, novamente, né? Você não vai colocar um alto investimento no começo. Você não vai. Você vai, por exemplo, gerar um investimento ali para pagar algumas dívidas para tranquilizar os credores, e aí você vai gerar um investimento na interna para ajustar processos, para arrumar a casa. É isso, geralmente, que acontece em todas as SAFs sérias do mundo inteiro. Entende? O Bragantino chegou, foi só dinheiro para arrumar o clube, né? Lá no Bahia, tá mais ou menos, tem sinais legais, outros nem tanto, mas tem muito dinheiro para gerar estrutura para o Bahia. Está acontecendo isso no Bahia agora, né? O Botafogo, os caras estão agora tentando aí um terreno aí, né? Tá com problema na prefeitura, mas acho que vai ser liberado, que vai gerar um baita centro de treinamento para integrar base e profissional, né? Então, um investimento na estrutura aí absurdo, além de investimento em pessoal, né? Então, o que acontece? Com todo esse investimento do Textor lá no Botafogo, ele não foi esse investimento colossal que muita gente pensava. Por quê? O Botafogo era uma equipe que tinha voltado recentemente para da segunda divisão. O Bahia também não foi. O pessoal fala, vai ter 1 bilhão. Não vai ter. Voltou da segunda divisão. Não é assim. Por quê? Porque o investidor não é bobo, não é idiota. Ele sabe perfeitamente como gastar dinheiro e o que vale o dinheiro dele. Então é o seguinte, eu posso investir um absurdo no Vasco, mas neste primeiro momento, veja, por que eu não devo contratar e formar uma equipe absurda? Por quê? Porque não vai adiantar, este é o ponto, não vai adiantar eu trazer muitos jogadores maravilhosos se eu não tenho estrutura no clube para sustentar esses jogadores. Por isso que eu tenho que construir a estrutura. Então, a estrutura você não constrói no primeiro momento com bilhões e bilhões. Então, para você gerar o tal do orçamento, você primeiro precisaria gerar investimento em estruturais, tal, não sei o que, arrumar casa, aquela coisa toda, para um segundo ou terceiro ano você pensar, minha equipe pode ter um orçamento maior do que o adversário. Então, a partir de agora, vamos construir isso. Mas antes de uns 3 anos, 2, 3, 4 anos, não seria possível isso. Então, quando o cara falou aquilo, ou ele era inocente, era um cabaço, filho da puta, ou ele era um mau caráter do inferno. Uma das duas coisas ele era. E por uma coisa ou por outra, ele, na verdade, era pouco indicável para ser o representante de uma SAF, a SAF para o Vasco da Gama. Ali tinha coisa suja, ou tinha coisa suja, tinha coisa podre, ou tinha coisa muito ruim, de muita incompetência. Aquela fala não foi uma coisa pequena. Aquela fala foi muito grave. E o pior, o fato dele não ter a menor vergonha na cara de falar aquilo, porque uma declaração daquela, ele não daria nos Estados Unidos, que todo mundo ia rir da cara dele, né? Ele dá essa declaração aqui, por quê? Porque ele acha que está tudo dominado, ninguém vai questioná-lo, que todo mundo aqui é palhaço, ele vai fazer o que ele bem entender aqui no Brasil, entende? Então, naquele momento, eu percebi que a coisa estava muito difícil. Eu procurei na mídia, não vi nada. Eu procurei ler alguma coisa, eu não via nada. Eu via em alguns canais, também não via ninguém refletindo nada, entende? Então, aí tá aí o que essas pessoas queriam. O Vasco sendo muito destruído aí por esses incompetentes e também por essa gente, porque assim, o investidor americano, esse bando de salafrário americano, né, que eu já tenho raiva de empresáriozinho que fica querendo tomar conta de futebol, esse pessoal não vale nada, esse pessoal não é nada, esse pessoal não representa nada, esse pessoal não deveria pisar no Vasco, esse pessoal não é absolutamente nada, é zero esquerda, é gentinha, é lixo. Só que o cara que já foi do Vasco, que disse é do Vasco, que é do Vasco, é pior do que essa gente. É pior. Porque esse cara do Vasco que entrega o Vasco para esse bando de investidor cretino aí, esse cara, né? Ele não entende o que é o Vasco, ele não entende o que é o torcedor do Vasco, ele não tem a menor conexão com o Vasco, com a história do Vasco, com o gigantismo do Vasco, com a torcida do Vasco. Ele não tem dimensão com nada. Né? Absolutamente nada. Entende? Então, ele é pior. Ele opera né, sem anestesia. Né? Então, esse cara aqui, na verdade, é um traíra que vendeu o Vasco, né? E provavelmente ganhou, né, com isso. Muito dinheiro a gente não sabe, porque isso às vezes acontece também. Né? Esse traíra, ele é pior. Ele e eles, né, que fizeram esse trabalho, são piores do que esses americanos de merda da 777. Ô Josa, teve uma live, até do Serginho Malandro. Quem teve lá foi o filho do Chacrinha, o Leleco Barbosa. O Leleco Barbosa é
né, é conselheiro do Vasco. O Leleco Barbosa conhece o Jorge Salgado lá de trás. Ele falou uma situação, meu amigo, que eu já sabia, só que ele jogou no ventilador. O Jorge Salgado disse que emprestou dinheiro ao Vasco e que esse dinheiro, né, ele está pegando agora, depois, porque ele tinha medo de Eurico Miranda. Ele tinha medo de Eurico Miranda, porque o Eurico Miranda sabia muito podre dele. E com isso, depois do falecimento de Eurico, o Leleco falou isso lá, cara. O Leleco disse que era amigo do Salgado. E o Salgado falou assim com o Leleco: eu não entro na política porque o Eurico sabe muita coisa minha que eu não posso. Eu fico na minha aqui. Ele não pode falar. E o que acontece? As situações hoje do Vasco, o Salgado está aí, com certeza, com esses 30%, junto com o outro lá, que é o vice, que é até envolvido aí em Lava Jato, com o Carlos Osório. É uma zona isso aqui, cara. O Vasco é uma zona, né? Eu te passei a parada aí há pouco tempo de um governador que foi preso por 400 anos, que é o Sérgio Cabral, que hoje aí está tendo um samba enredo para ele. Da sede do Vasco da Gama, eles tentaram botar até alguma coisa aí que não tinha nada a ver, porque foi alugado espaço. Esse é o Vasco de hoje, Josa. Infelizmente, meu amigo, quem sofre somos nós. Quem sofre é a instituição, quem sofre é o clube. O Vasco não merece isso, o Vascaíno não merece isso. Como você falou, enquanto a gente estiver nas mãos desses caras, a gente vai passar esse momento de pavor, a gente vai passar esse momento de humilhação, porque esses caras não se importam com a instituição Vasco da Gama. Se importam, sim, com vários interesses pessoais e usar a marca Vasco da Gama para ganhar dinheiro. Infelizmente, essa é uma realidade nua e crua que acontece dentro do nosso clube hoje, e pode ter certeza que a minha fé aqui, irmão, é que esse treinador consiga da liga, né, que esses reforços venham para tirar a gente da Série B no que vem. Porque eu tenho certeza, Josa, que as eleições desse ano vão ser umas eleições que esses caras podem fazer o que quiserem, golpe ou não golpe. Eles vão sair dentro do Vasco, e essa 7771 também vai sair. Porque o presidente que entrar, ele vai querer ver esses contratos. Vendo esses contratos, irregularidades lá dentro, parceiro, olho da rua para esses caras. É essa a minha esperança. Para ano que vem, só, né? Fala, meus amigos, só para complementar o vídeo aqui, mostrar que o presidente do Vasco, Pedrinho, se pronunciou ontem, depois do vexame de domingo, diante da mulambada no Maracanã. Veja aí, né, o que ele falou. Ainda é muita pouca coisa ainda. Ele tem que falar mais coisas do que realmente aconteceu no 6-1 e demitir todos os envolvidos da 777 que ainda estão na Vasco SAF aqui no Rio. Todos, né? O presidente tem que fazer isso. E a gente vai cobrar aqui no canal Russo Vascaíno. Veja aí o presidente do Vasco, para a gente complementar esse vídeo aí da quarta-feira a todos vocês. Valeu, pessoal. Fala, torcedor vascaíno. Eu estou aqui para dar um posicionamento para vocês. Desde que saiu a liminar, eu fiz um diagnóstico e tenho feito alguns diagnósticos sobre o futebol. Obviamente, eu tinha que respeitar uma sequência de jogos importantes que nós teríamos e ainda temos, né? Flamengo, que foi o jogo passado, Fortaleza, que nós vencemos e classificamos para a Copa do Brasil, e o Palmeiras, o próximo jogo. Então, o meu primeiro movimento, devido a essa sequência forte, foi de ir conversar com os atletas, conversar com os funcionários, para passar tranquilidade para eles. Mas devido ao jogo de domingo, que é um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, inaceitável, da forma que foi, alguns movimentos que seriam feitos mais à frente tiveram que ser antecipados. Eu, obviamente, dentro desse DNA, que é o Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que falta isso dentro do futebol. Falta a essência vascaína. Falta as pessoas entenderem o que é o Vasco, entenderem o tamanho do Vasco, entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. A falta da essência de resgatar isso é uma das minhas obrigações. E devido ao resultado de domingo, esse resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. Então, o Felipe
se torna diretor técnico ao lado do Pedro Martins como diretor executivo de futebol. E os dois vão se reportar a mim com relação ao futebol. Esse foi um dos movimentos, de outros movimentos que vão acontecer. Só para dar uma satisfação para você, torcedor vascaíno.